Boa A paz noite. do Mestre Jesus possa estar conosco, hoje e sempre. Hoje nós estamos com a presença da nossa querida Olga. Olga é do Centro Espírita Vozes da Alma e ela vai abordar uma temática maravilhosa, né? Nós estamos no mês de maio ainda, e nesse mês comemorativo de maio fazemos uma homenagem às mulheres, às mães, porque é o mês de Maria, o mês das noivas. E aí toda a temática da gente é voltada para a família, para a mulher. E Olga hoje vai falar sobre Maria na visão dos espíritas. Então é um tema muito interessante, né? Vamos aproveitar muito todo esse conteúdo que vai ser aqui deixado esta noite, nesse banquete maravilhoso, e que ela possa se sentir abraçada por todos nós que fazemos o Centro Espírita Semeadores da Fé. Um grande abraço também a todos vocês que estão aqui participando conosco, trabalhadores dos semeadores, trabalhadores de outras casas, irmãs e amigas. Então, é muito bom tê-los todos aqui. Eu queria convidar nosso amigo Rivaldo, eu vi que ele entrou aí, para fazer a nossa prece de início. Pode ser, Boa Rivaldo? noite. Tudo bem, vamos lá. Vamos erguer as nossas mentes, as nossas vibrações para a espiritualidade amiga, Jesus e nosso Pai. Nesse momento, possamos receber, né, as energias, os fluidos salutares que emanam para todos nós, né, dos guias espirituais, né, dessa casa, que agora praticamente se faz presente nos nossos lares, né, trazendo os fluidos, né, de lá, né, da instituição para todos nós, e por isso nós agradecemos a Deus. Rogamos as bênçãos, Senhor, para todos aqueles que estão necessitados, em especial para esses entes queridos de Olga, né, que foi citado. Que Deus abençoe, que Deus fortaleça, que Deus possa iluminar também todos os familiares para continuar firmes e fortes. Obrigado por tudo, que essa reunião possa transcorrer na paz e na harmonia, e que a nossa irmã possa receber do alto a inspiração para fazer aquilo que for necessário para todos nós. Muita paz para todos. Que assim seja. Então, com esta prece, nós damos por iniciados os nossos trabalhos. Gostaríamos de lembrar a todos que a nossa palestra está sendo gravada e pedir para que todos lembrem de deixar o microfone no modo desativado, tá bom? Então, Olga, bom trabalho para você e eu passo a palavra. Ok, muito obrigada. Uma boa noite a todos, encarnados, desencarnados também, que estão nos acompanhando. Primeiramente, eu agradeço a Deus a oportunidade de estar aqui, a oportunidade que Ele me dá, de estar realizando esse trabalho, e a vocês do IES, na pessoa de Cláudia, pelo convite para esse trabalho, para a oportunidade de colaborar com o trabalho dessa noite. Fico muito grata por tudo isso e pelas preces que também foram direcionadas aos meus familiares. Eu fico muito agradecida. Que Deus nos abençoe e a gente possa fazer um bom trabalho com as vibrações de todos vocês. Bom, na verdade, essa palestra eu vou estar repetindo. Se alguém assistiu no Discípulos do Mestre, vai ser a mesma que Cláudia me pediu há poucos dias. Então, eu vou estar repetindo. E eu vou utilizar os mesmos slides que eu utilizei. Então, eu vou pedir aqui para fazer a apresentação e vocês, por favor, verifiquem se está aparecendo direitinho para todos vocês, senão a gente continua sem slide mesmo. Mas as imagens são bem mais bonitas do que a minha. Deixa eu ver aqui. Está aparecendo? Sim. Okay. Sim. Ok, ótimo. Qualquer coisa vocês sinalizam, porque eu já não estou mais vendo vocês, só estou vendo os meus slides, certo? Vamos lá. O amor da nossa Mãe Santíssima nos envolva nesse momento por toda a nossa caminhada. Porque principalmente a caminhada que nós, o trecho dessa nossa caminhada, o trecho atual,
está exigindo, né, um esforço muito grande de todos nós que nos encontramos aqui na Terra, nesse processo educativo, digamos assim. E precisamos muito do amor dessa mãe a nos fortalecer para essa caminhada. Bom, o tema que me foi sugerido, Maria, segundo a visão dos espíritas, que deveria ser a visão de todos nós, não só dos espíritas, né? Mas algumas informações que a doutrina espírita nos esclarece de uma forma um pouco fora das crenças mais dogmáticas, né? Então, nós temos algumas informações que, às vezes, contribuem para que a gente tenha um outro olhar sobre essa mulher Maria, que foi a mãe de Jesus. Bom, e como Cláudia bem falou, não é, sobre o mês de maio, pelas nossas tradições culturais, é um mês dedicado à mulher, às mães, e em especial a essa mulher que é o ícone, que representa o modelo de mãe, que é Maria. Maria é o maior modelo. Se uma mãe quiser ser uma boa mãe, se espelha em Maria. Essa é realmente o modelo que a gente, enquanto mulher, todos nós, na existência feminina, que tenhamos a missão da maternidade, devemos buscar nos espelhar nesse exemplo que foi a mãe de Jesus. E aí a gente pode se perguntar, e quem foi Maria de Nazaré? Então, a gente pode responder, foi a mãe de Jesus, ou a mulher escolhida para trazer Jesus ao mundo. Então, todas essas respostas estão corretíssimas. Foi realmente a mãe de Jesus, foi ela escolhida para trazer Jesus ao mundo. Mas muitas pessoas têm justamente a imagem de Maria apenas como a mulher que foi selecionada, digamos assim, para que no seu ventre abrigasse o Mestre Jesus, que pudesse dar a luz a ele, né, que fornecesse o seu corpo para poder, através do ato de dar luz, trouxesse Jesus ao mundo. Mas uma boa parte considera muito mais do que a mulher que gerou um corpo para que Jesus pudesse aqui ter vindo entre nós. Consideram também como uma santidade, por todas as suas características, né? Aquela mulher abnegada, aquela mulher que seguia, né, a vontade do Pai, aquela mulher corajosa, destemida, forte, né, que sabia amar. Então, ela é vista como uma santidade por muitas pessoas, porque ela é muito mais do que a mulher que gerou um corpo para que Jesus pudesse nascer. Vamos revisar um pouco a questão da evolução de todos nós, enquanto espíritos que somos. Então, para que a gente possa entender melhor essa questão de Maria como mãe de Jesus, como mãe de todos nós. Então, quando Allan Kardec questiona os espíritos sobre se Deus teria criado os espíritos, uns bons e outros maus, os espíritos superiores nos respondem que Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes e que deu a cada um deles uma missão com o fim de esclarecê-los e de fazê-los chegar à perfeição pelo conhecimento da verdade. Então, quando os espíritos nos trazem essa resposta, fica claro que nessa palavrinha que está bem aí, discreta, a palavrinha com 5 letrinhas, Deus criou todos. Vejam bem, quando a gente lê, a gente pode, assim, de repente, até esquecer essa palavra, a importância dessa palavra todos. Ele não criou alguns, ele criou todos. Então, essa palavra abrange qualquer espírito que foi criado por Deus e todos foram criados por ele. Então, todos foram criados simples e ignorantes. O que nos leva a deduzir que, sendo Jesus também um espírito que foi criado por Deus, foi criado da mesma forma, simples e ignorante. E que também recebeu a missão para que, através dela, se esclarecesse e pudesse chegar à perfeição. Então, essa é a caminhada de todos nós, espíritos, a partir do momento em que fomos criados. Né? Todos nós somos iguaizinhos.
feitos do mesmo jeitinho. Nenhum foi criado melhor do que o outro. Então, essa ideia que algumas pessoas têm de que Jesus, por ter sido esse ser iluminado, esse ser especial, tenha sido criado por Deus perfeito, né, diferente de nós, é um equívoco perante essa definição que nós recebemos através dos espíritos superiores e que faz todo sentido a partir do momento em que nós concebemos a ideia de Deus, de um ser perfeito, bom, justo, né? Então, se é perfeito, não comete falhas, se é justo, não privilegia ninguém. Portanto, por que ele criaria uns já perfeitos e outros não? Então, considerando Deus essa perfeição e sabendo que ele criou todos os espíritos simples e ignorantes, Jesus foi um desses espíritos também. Porém, ele trilhou todo o caminho evolutivo. Ele trilhou toda a jornada que um espírito pode trilhar para alcançar a perfeição. Vamos lá, no livro, ou melhor, na Revista Espírita de 1868, no artigo intitulado Os Messias do Espiritismo. Allan Kardec tem um trecho que diz assim: ao lado de Deus estão numerosos espíritos chegados ao topo da escala dos espíritos puros, que mereceram ser iniciados em seus desígnios para dirigirem a sua execução. Deus escolheu dentre eles seus enviados superiores, encarregados de missões especiais. Podeis chamá-los Cristos. Então, esses espíritos, todos nós espíritos, que trilhamos a escala evolutiva e alcançarmos o topo dessa escala, quando chegarmos lá na primeira ordem, quando formos espíritos puros, sendo merecedores de sermos iniciados em seus desígnios, nós somos selecionados, ou melhor, esses espíritos, nós já estamos incluindo aí, né, assim, estou muito ousada. Mas um dia chegarei lá, todos nós chegaremos lá, porque Deus nos criou para a perfeição. Então, todos esses espíritos que alcançam essa perfeição justamente através do seu esforço, do seu trabalho de aprimoramento, trilhando toda a escala evolutiva, saindo lá de baixo e indo, subindo aquelas ordens todas. Então, quando alcança, a gente se aproxima de Deus. Não é como ele diz, que fomos criados puros e ignorantes, para, através do conhecimento da verdade, nos aproximarmos dele. Então, a gente se aproxima de Deus à medida que a gente se aperfeiçoa. E esses espíritos que alcançam a perfeição chegam tão perto a Deus que ele os escolhe para trabalhar em missões especiais. E esses que alcançam esse nível são chamados de Cristos. Tá? Então, não era Jesus Cristo como se Cristo fosse um sobrenome de Jesus. O Espírito que encarnou e recebeu o nome de Jesus já era um Espírito puro, já era um Cristo. Então, Jesus já era o Cristo. Quer dizer, ele trilhou os caminhos da evolução de todo ser criado por Deus e, passando por todos esses estágios evolutivos, ele alcançou os níveis mais elevados, tornando-se espírito puro de primeira ordem, conforme a definição da escala espírita. Portanto, ele era um Cristo. E ao alcançar essa perfeição, esses espíritos, conforme eu acabei de dizer, se aproximam de Deus e são eleitos para trabalhar nas suas obras. Então, tendo Jesus alcançado essa perfeição, ele foi o espírito que Deus escolheu para trabalhar na organização do orbe terrestre, na organização do planeta Terra. Por isso ele é o governador da Terra. Então, Jesus veio, vamos raciocinar. Se Jesus foi convocado para trabalhar na organização do planeta Terra, na construção, é porque Jesus já existia. Como disse João, lá no capítulo 1 do Evangelho, ele diz que quando o mundo foi criado, Jesus já existia. Então, Jesus não nasceu aqui na Terra pela primeira vez, sendo criado naquele momento, quando Maria ficou grávida
e Jesus foi criado ali, não. Jesus já era um espírito que evoluiu em diversas moradas, porque na casa do Pai há muitas moradas. Então, ele não perambulou pela terra, porque a terra ainda não existia. Ele desenvolveu toda a sua capacidade evolutiva, vivenciando as suas jornadas, as suas encarnações, em muitas moradas, em muitos outros planetas, e alcançou essa perfeição. E por isso ele trabalhou na organização do planeta. Então, quando o planeta Terra foi criado, Jesus já era um espírito puro, porque ele foi convocado para essa missão. Então, Jesus, que era um Cristo, foi designado para vir à Terra. Aí, lá no livro A Caminho da Luz, Emmanuel, lá no capítulo 1, no título A Gênese Planetária, o texto diz assim: rezam as tradições do mundo espiritual que, na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, olha só, espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, claro, apenas aquilo que temos condição de conhecer, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por 2 vezes no curso dos mesmos. A palavra ali fugiu da minha memória. Bom, continuando. A primeira reunião, digamos, quando eles se aproximaram do planeta, essa reunião, quando eles se reuniram pela primeira vez, verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançassem no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônico e dos pródromos da vida na matéria em ignição do planeta. E a segunda vez, quando eles se reuniram, foi quando se decidia a vinda do Senhor, né, de Jesus, à face da Terra, trazendo para a família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e redenção. Então, vejam só, foram 2 momentos quando esses seres angelicais, que já foram seres escolhidos por Deus, por já terem alcançado a perfeição, não se alcança a perfeição num passe de mágica, da noite para o dia, é muito tempo. Então, esses seres, né, se reuniram para tratar de todo esse processo da organização, e a segunda vez que eles se reuniram era justamente para decidir a vinda do Senhor para a Terra, porque ele vinha trazer a lição do Evangelho. A Terra já estava habitada, né? Já existiam os seres que vieram para cá, alguns que vieram de outros planetas, encarnando aqui, e só que nesse momento, a Terra ainda estava vivendo um momento ainda de muita selvageria, digamos assim, pela falta de conhecimento das criaturas que aqui habitavam, pelo nível moral, espiritual dos seres que aqui habitavam. Mas não adianta você dar lição para a criança que está cursando uma primeira série, para que ela estude para fazer um vestibular. Porque tudo tem o seu momento. Primeiro, aqueles seres, nós que ali estávamos, né, precisávamos ter um nível mínimo de maturidade para que pudéssemos receber as mensagens que Jesus viria trazer para a gente. E assim mesmo, ele sabia que muitas não seriam compreendidas, mas seriam deixadas as sementes. Então, nesse segundo momento, nessa segunda reunião, entre tantos assuntos, e eu nem ouso imaginar o que seria, 2 foram tratados. Quem substituiria o governador, Jesus, na direção do planeta, porque ele ia encarnar na Terra, ia passar por aqui uns 33 anos, então algum do grupo, da equipe que
trabalhava na organização do planeta deveria substituí-lo temporariamente. E uma segunda discussão era quem seria escolhida para ser a mãe de Jesus. Por quê? Porque se esse ser, mesmo sendo um espírito superior, um espírito puro, ia encarnar na Terra, ele ia seguir as mesmas formas pelas quais qualquer ser humano encarna no planeta Terra. Através de uma fecundação, através de uma gestação e através de um parto. Portanto, mesmo sendo um espírito puro, ele passaria por esse processo para nascer aqui na Terra. Porque a lei de Deus é perfeita. As leis de Deus são para todos. Qualquer ser que tenha que encarnar na Terra passa por esse processo. Então, quem seria a mulher que iria engravidar para poder trazer Jesus aqui? Portanto, teria que ser uma criatura de uma elevação moral muito grande, um espírito já superior. Não como muitas crenças, muitas pessoas creem que Maria era uma das mulheres comuns daquela época que vivia ali e que, de repente, Jesus ia nascer, então escolheram Maria para receber, como se ela fosse apenas a doadora dos órgãos do corpo, mas que ele sozinho iria fazer todo o trabalho, porque ele era o ser iluminado. Não apenas ele, mas ela também. Então, Maria foi a escolhida para receber como filho o Cristo, um dos Cristos, que Jesus era um Cristo. Ao encarnar, ele recebeu o nome de Jesus. Então, Maria foi justamente a mulher que foi selecionada por apresentar as características necessárias para receber esta missão. Porque, sendo um ser superior, como ela já compreendia Deus na sua grandeza. Ela já amava na forma verdadeira da palavra. Não esse amor vulgar que a gente conhece, que a gente diz amar, mas até pisarem no nosso calo. Maria amava indistintamente, incondicionalmente. Ela já sabia amar, porque era um espírito puro. E, portanto, ela foi escolhida porque, inclusive, para receber em seu ventre um ser como Jesus, um ser puro, daquela energia toda, ela tinha que ter um mínimo de nível elevado para poder seu corpo resistir a toda aquela energia daquele ser. Uma Olga não tinha condição de gerar um corpo para Jesus. A minha energia é tão baixa ainda que eu não teria condições, talvez, de prosseguir uma gravidez até o fim de um ser iluminado como Jesus. Mesmo tendo ele que descer seu nível vibratório para poder encarnar aqui na Terra. Mas essa frequência que ele teve que baixar não tirou a pureza dele, não tira a energia pura dele. Portanto, a mulher que o receberia tinha que ter uma compatibilidade energética para receber em seu ventre esse ser perfeito. E Maria foi a escolhida. Maria foi a escolhida para ser a mãe de Jesus. Olha que missão. Mas olhando essa imagem aí, antes de continuar, eu vou relembrar aqui a história dessa imagem que nós estamos vendo, Maria de Nazaré, que muitos já conhecem, mas eu vou repetir, que foi uma imagem feita através de um retrato falado. Chico Xavier tinha muita curiosidade de saber como era fisicamente Maria. Ele tinha uma devoção muito grande por Maria. E, como ele já tinha uma intimidade muito grande com Emmanuel, ele perguntou: Emmanuel, você aí não poderia me dizer como é Maria? Tenho muita vontade de saber como é que ela é fisicamente, como são seus olhos, como é seu rosto. E você não poderia ver como Maria é e me descrever?
Aí Emmanuel disse, mas Chico, você acha que eu tenho condição de ir até Maria? Maria está muito longe de mim, eu não tenho como ir até ela. Eu não tenho essa autoridade, né, ainda. E aí, Chico ficou um pouco decepcionado, mas lembrou-se que tinha lido o livro Memória de um Suicida, e que nesse livro, quando se fala do hospital Maria de Nazaré, se descreve que no quadro, numa das paredes, tem um quadro com a imagem de Maria. E aí ele volta para Emmanuel e diz, Emmanuel, no hospital você tem acesso, não tem? Você não tem acesso a Maria, mas você deve ter acesso ao hospital, você não pode ir lá ver essa foto. Aí Emmanuel disse, no hospital dá para eu ir. Lá ele foi e voltou e começou a descrever. E sugeriu justamente que esses profissionais, esses especialistas que desenham a partir do retrato falado, pudessem compor a imagem de Maria. E assim, eu não sei, não pesquisei o nome do fotógrafo que fez o retrato falado, foram 20 sessões em contato com Chico Xavier através da sua mediunidade, onde Emmanuel descrevia, e assim a imagem de Maria foi trazida para nós, como um presente maravilhoso para que a gente, cada vez que olhar para essa imagem, lembre dessa mãe maravilhosa, que é a mãe de todos nós. Mas vamos continuar. Bom, como eu falei, Jesus, já um espírito puro, precisou reduzir o seu nível vibratório para poder encarnar aqui nesse planeta ainda tão cheio de imperfeições. Maria, por ser um espírito superior, também passou pelo mesmo processo. Então, lá no livro Os Exilados da Capela, se fala que Jesus levou de 3 a 4 mil anos, não é 3 a 4 anos, não, é 3 a 4 mil anos para preparar seu perispírito para poder encarnar na Terra. E Maria levou de 800 a 1000 anos. Então, Humberto de Campos nos traz essa informação para que a gente perceba o trabalho grandioso de Deus nos enviando esses seres maravilhosos aqui para a Terra, Jesus e Maria. E não foram qualquer espíritos que encarnaram aqui. Foram seres muito especiais, seres já bastante evoluídos, que vieram justamente para nos ajudar nessa tarefa de crescimento moral. Que a gente pudesse ter um guia, ter exatamente uma bússola, uma referência, para que pudéssemos seguir a nossa jornada de uma forma mais segura. E assim, Maria encarnou antes, claro, né, para poder receber Jesus. Vamos voltar lá na Revista Espírita, no mesmo artigo, onde Allan Kardec diz, com licença, ainda são os vestígios da Covid. Quando uma transformação da humanidade deve operar-se, Deus envia em missão um espírito capaz, por seus pensamentos e por uma inteligência superior, de dominar seus contemporâneos e de imprimir às gerações futuras as ideias necessárias para uma revolução moral civilizadora. Jesus foi um desses espíritos que esteve entre nós com essa missão tão especial. Porque de tempos em tempos, não só a Terra, mas qualquer planeta, qualquer mundo, quando tem a necessidade de se operar uma transformação, então é enviado um espírito que venha trazer para nós ali, para aquele planeta, os instrumentos necessários, né? Vem oferecer o conhecimento, os instrumentos, para que aquilo possa servir de impulso, possa dar um impulso para o processo de transformação. Então, quando às vezes, como foi no caso, Jesus esteve entre nós, ele veio trazer, ele veio nos dar esse empurrãozinho, né? Veio impulsionar, porque precisávamos passar por essa transformação, a humanidade precisava se transformar, né? E então,
ele esteve aqui sabendo que aquilo não ia ter seus efeitos de imediato, mas que as gerações futuras já teriam essas sementes, né, impregnadas, e dali elas iriam frutificar. Então, ele veio já com essa missão de dar esse impulso para que a humanidade pudesse passar por essa transformação. Então, de tempos em tempos, Deus envia esses espíritos capazes dessas transformações, de auxiliarem essas transformações. Eles não vêm para fazer a mágica. Jesus não veio fazer a mágica, né? Então, a missão de Jesus era o resgate da humanidade. Era trazer para nós, aqui na Terra, as lições, as mensagens, os ensinamentos que pudessem servir para que, trilhando através desse caminho, nós nos transformássemos em seres mais evoluídos, em espíritos melhores, que pudéssemos caminhar num processo mais rapidamente, digamos assim, comparando com a eternidade, né? Porque ele esteve aqui há mais de 2.000 anos e nós ainda estamos engateando, mas éramos muito piores, muito. Se hoje a humanidade ainda está num nível muito inferior, nós já fomos muito piores. Jesus trouxe esse guia para a gente, essa bússola, esse direcionamento. E a partir dele é que toda essa semente que ele deixou jogada aí pelo caminho vem frutificando lentamente. E a gente vê isso já acontecendo. Porque mesmo que o mal ainda encontre holofotes, o bem está se multiplicando. E muito. A pandemia traz muita dor, muito sofrimento. Sim, todos nós sabemos disso. Mas se enxergarmos, abrirmos mais a nossa visão, expandirmos mais a nossa visão, nós vamos perceber quanto bem está sendo feito nesse momento. Se aí a gente refletir, quantas sementes que Jesus plantou lá atrás começaram a florescer agora. Então, Jesus não veio destruir a lei, como ele mesmo disse. Isto é, a lei de Deus. Na época, os reis ficaram assustados, achando que ele tinha vindo destruir as leis dele, mas aquelas eram leis humanas, cheias dos seus interesses pessoais. Não, ele disse que não veio destruir a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dar-lhe verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens daquela época. Por isso é que se nos depara nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com os espíritos e sua doutrina. Ele viera ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus. Viera ensinar-lhe o caminho que a esse reino conduz, os meios de eles se reconciliarem com Deus e de pressentirem esses meios na marcha das coisas por vir para a realização dos destinos humanos. Olha a beleza da mensagem de Jesus, ou melhor, da missão de Jesus. Foi resgatar a humanidade, permitindo que a gente pudesse, através dos seus passos, né, alcançar estágios mais elevados. E aí, por que Maria foi escolhida? Justamente por ser a mulher que não iria fraquejar na missão. Porque, olha só, ela ia receber esse espírito puro que vinha com a missão de resgatar a humanidade. Agora, imagina se ela falhasse. Né? Se fosse uma Olga, vendo o filho crucificado, eu seria capaz de perdoar? Eu teria continuado a missão de Jesus? Será que eu não guardaria ódio? Será que eu não teria fugido com meu filho? Né? Então, Maria foi escolhida por ser essa mulher de espírito superior, era um espírito superior, que já reconhecia Deus, compreendia Deus na sua essência, já ela se submetia, era submissa à vontade de Deus, ela não questionava, porque ela sabia, Deus sendo perfeito não erra, e se ele quer
que eu cumpra tal missão, eu cumpro, porque ele me deu essa missão. Não importa. Não se questionava, não sei se isso vai dar certo. Não, não era assim. Era Deus que estava mandando a missão, então a missão era muito bem planejada. Tudo foi muito bem planejado. Os espíritos, os seres angelicais, os espíritos puros, quando se reuniram para planejar todo esse processo, escolher essa criatura como mãe, tudo foi perfeito, nada ia dar errado. Então não podia ser qualquer criatura, qualquer mulher. Tinha que ser uma mulher especial, capaz de amar, capaz de suportar todo aquele flagelo de Jesus. Porque a trajetória do nascimento ao Calvário, ela resistiu como poucas de nós conseguiríamos. Né? Ela presenciou todo o sofrimento do filho e ela pede forças para que ele suporte. Ela foi de uma grandeza impressionante, ela não falhou na missão dela. Então, a mulher que seria a mãe do Cristo teria que ser uma mulher de elevado nível espiritual, sem mácula, um espírito superior, que não tivesse mais débito a resgatar. Ela não estava vindo para resgatar nada. O sofrimento que ela passou por ser mãe. Né? Era filho dela, ela sofreu. Qual a mãe que não sofre vendo seu filho sofrer? Ela sofreu, mas ela não sofreu por estar resgatando débitos. Ela já era um espírito superior. Ela veio em missão. Né? Então, ela era um ser especialmente forte, que conhecesse o verdadeiro significado da palavra amor. Um ser cheio de coragem, resignado e submisso à vontade do Pai. Assim era esse espírito chamado Maria de Nazaré. E aí, Maria nos traz muitas lições. Né? A sua passagem aqui pela Terra, ela deixou inúmeras lições que a gente vai listar apenas algumas, que podem servir para nossas reflexões, no nosso caminhar, na nossa vida aqui, enquanto estamos encarnados, enquanto estamos aqui navegando nessa esteira do tempo, nas nossas existências, usando Maria como modelo também, como Jesus é o mestre de todos nós. Então, uma das lições que Maria nos traz é a lição da abnegação, essa mulher abnegada, porque Maria era um espírito submisso à vontade do Pai. Quando o anjo chegou a Maria, anunciando que ela receberia o Filho do Altíssimo, né? O Filho de Deus, que estaria encarnando na Terra, ela não questionou. Por que eu? Não quero engravidar agora, não estou planejando, não. Ela não questionou nada. Ela simplesmente disse, eis aqui a tua serva, faz em mim a tua vontade. É o exemplo de submissão à vontade do Pai, porque reconhece o Pai como o ser superior, o ser perfeito. E é a ele que temos que ser submissos. Então, essa é uma das lições que Maria nos deixou. Outra, servir sempre. O que não nos faltam são oportunidades para servir. Maria foi sempre uma mulher dedicada ao trabalho. Maria, grávida de 3 meses, foi ajudar a prima que estava grávida de 6 meses. E não era ela morando em Recife e a prima ali em Olinda, que pega um Uber e chega lá ligeirinho, não. Eram lugares muito distantes, viagens muito cansativas, lombo de burros, de jegue, numa dificuldade impressionante para aquela época. Mas Maria poderia ter dito, não, eu estou grávida, não dá para viajar nesse estado. Não. Ela, sabendo que sua prima precisava de ajuda, ela prontamente foi servi-la. Então, Maria é uma trabalhadora incansável, desde que esteve encarnada até depois que retornou ao plano espiritual. Ela, no plano espiritual, ela escolheu a tarefa de cuidar de cada encarnado que comete o suicídio. Entre tantas tarefas, né? Porque ela tem muitas tarefas. Mas entre elas,
ela escolheu cuidar dos suicidas. Olha que missão, viu? Então, a Legião dos Servos de Maria são espíritos que trabalham no socorro aos espíritos que retornam ao plano espiritual pelo equívoco do suicídio. Esses trabalhadores são orientados e dirigidos pela presença espiritual de Maria. Todo o trabalho é coordenado e dirigido por ela, por Maria. Lá no livro Memórias de um Suicida, de Ivone do Amaral Pereira, ela nos traz um relato do espírito Camilo Cândido Monteiro, que ele conta, não é, que cometeu o suicídio, ele relata todo o processo da sua história enquanto espírito sofredor, que retornou ao plano espiritual pelo suicídio, não é, porque ele tinha ficado cego, e não suportando essa condição, ele tirou a própria vida. E aí foram 10 anos de sofrimento no plano espiritual. E aí ele foi socorrido pelos servos de Maria e foi encaminhado para o Hospital Maria de Nazaré, que fica localizado nas zonas umbralinas. O Hospital Maria de Nazaré, que tem o retrato de Maria, que Chico pediu para Emmanuel ir lá dar uma olhadinha e vir descrever. Então, esse hospital fica nessa zona, é um hospital onde os servos, os servidores de Maria, eles recolhem esses espíritos suicidas, levam para ser tratados nesse hospital, que ficam nessas zonas, tudo isso coordenado, dirigido por Maria de Nazaré. Nesse hospital temos também a Mansão da Esperança, porque esses espíritos suicidas, sofredores, quando são socorridos pelos servos de Maria, nessa região do Vale dos Suicidas, são levados para o hospital para serem tratados. Eles não vão ficar ali eternamente, né? Então, lá eles são tratados, e depois que se encontram já equilibrados, né, mais adaptados, mais conscientes, né, do ato que eles promoveram, tirando a própria vida, né, quando eles recebem todo esse trabalho inicial, aí eles são encaminhados para a Mansão da Esperança. Olha que nome maravilhoso, Mansão da Esperança. E lá é onde eles vão aprender e se preparar para uma nova reencarnação, para uma nova oportunidade através da reencarnação. Então, vejam como o trabalho de Maria é belíssimo no resgate, no socorro a esses irmãos que ainda acreditam que a morte do corpo físico vai livrá-los de todos os sofrimentos. E a lição maravilhosa de Maria, a do perdão incondicional. Né? Uma das lições que Jesus sempre nos deixou, entre tantas, né? A do perdão, que é uma lição ainda muito difícil para nós aqui, mas conscientes da necessidade de praticarmos, a gente deve se espelhar e ver o exemplo de Maria quando socorreu Judas, aquele que traiu o próprio filho e que por isso terminou na cruz. Né? Aí é onde vejam a grandeza desse espírito. Só um espírito superior teria essa grandeza. Vocês acham que Olga seria capaz de perdoar na condição em que Olga ainda está? Né? Porque quando tiver o espírito superior, aí eu já perdoo, né? Mas hoje eu seria capaz de perdoar um ser que traísse um filho meu e por conta disso meu filho fosse crucificado? Não é? Então, Maria era de uma grandeza muito grande e perdoou Judas. E nós temos aqui, eu vou ler o poema Retrato de Mãe, de Maria Dolores, pela psicografia de Chico Xavier. Deixa eu pegar aqui que eu vou ler, porque eu não sei ele de cor não, tá? Depois de muito tempo, sobre os quadros sombrios do Calvário, Judas, cegos no além, errava solitário. Era triste a paisagem, o céu era nevoento, cansado de remorso e sofrimento, sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher de planos superiores, nimbada de celestes esplendores, que ele não conseguia divisar,
chega e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo, quase que em oração, ela diz: meu filho, por que choras? Acaso não sabeis? Replica o interpelado, claramente agressivo. Sou morto e estou vivo. Matei-me e novamente estou de pé. Sem consolo, sem lar, sem amor e sem fé. Não ouviste falar em Judas, o traidor? Sou eu que aniquilei a vida do Senhor. A princípio, julguei poder fazê-lo rei, mas apenas lhe impus sacrifício, martírio, sangue e cruz. E em flagelo e aflição, eis que a minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim, deixai-me padecer neste inferno sem fim. Nada me pergunteis, retirai-vos, Senhora, nada sabeis da mágoa que me agita. O assunto que lastimo é unicamente meu. No entanto, a dama calma respondeu: meu filho, sei que choras, sei que lutas, sei a dor que causa o remorso que escutas. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. E acrescentou serena: a bondade de Deus jamais condena. Venho por mãe a ti, buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova. Terás em breve uma existência nova. Não te sintas sozinho ou desprezado. Judas interrompeu-a e bradou rude e pasmo: mãe, não venhais aqui com mentira e sarcasmo. Depois de me enforcar num galho de figueira, para acordar na dor, sem mais poder fugir à vida verdadeira, fui procurar consolo e força de viver ao pé da pobre mãe que forjara o ser. Ela me viu chorando e escutou meus lamentos, mas teve medo dos meus sofrimentos. Expulsou-me a esconjuros, chamou-me monstro, por sinal, disse que eu era unicamente o espírito do mal. Intimidou-me a terrível retrocesso, mandando que apressasse o meu regresso para a zona infernal de onde eu vinha. Ah, detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha. Não me faleis de mães, não me faleis de amor. Sou apenas um monstro sofredor. Ainda assim, disse a dama docemente, por mais recuses, não me altero. Amo-te, filho meu, amo-te e quero ver-te de novo a vida, maravilhosamente revestida de paz e luz, de fé e elevação. Virás comigo à terra, perderás pouco a pouco o ânimo violento, terás o coração nas águas de bendito esquecimento. Numa existência de esperança, levar-te-ei comigo a remansoso abrigo. Dar-te-ei outra mãe. Pensa e descansa. E Judas, nesse instante, como quem olvidasse a própria dor gigante, ou como quem se desgarra de pesadelo atroz, perguntou: quem sois vós, que me falais assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher, irradiando o amor, ou anjo celestial de quem presinto a luz? No entanto, ela, a fitá-lo frente a frente, respondeu simplesmente: meu filho, eu sou a mãe de Jesus. Esse é um dos poemas mais belos que retrata essa capacidade de Maria de perdoar incondicionalmente, que nós devemos buscar imitar. A grandeza da obra de Maria, né, é fantástica. Deus contou com essa mulher espetacular para essa obra, para essa missão tão grande na face da terra, que foi permitir que o Cristo Jesus encarnasse para que ele pudesse cumprir a missão que o Pai confiou a ele, que era de nos ensinar o caminho para a felicidade, porque não há outro a não ser pela caridade e o amor ao próximo. Essas são as lições que Jesus trouxe e que essa mulher maravilhosa permitiu que ele pudesse cumprir com a missão dele. Então, a Terra é uma grande nave governada por Jesus. E na direção dessa nave há uma mãe, Maria, a mãe de todos nós, a mãe das mães. Portanto, que nós cada vez mais reconheçamos nesta mulher essa grandeza que Deus, na sua misericórdia, nos enviou
para que aqui, com o seu trabalho maravilhoso de mãe, pudesse nos trazer também Jesus. Né? E assim pudéssemos ter esse modelo para que pudéssemos caminhar aqui com mais fé, com mais coragem, com mais resignação e esperança, porque sabemos que o progresso é para todos e que estamos aqui para aprendermos a sermos melhores, para alcançarmos a perfeição e, consequentemente, a felicidade realmente verdadeira, através do amor e da caridade. Muita paz, que Deus nos abençoe e que sejamos sempre, cada vez mais, guiados por Maria e por Jesus. Vou deixar aqui, encerrar nossa apresentação. Bom, que assim seja, Olga. Sendo, devolvo a palavra. Pode falar. Eu Estou devolvendo a palavra, né? Porque já estamos na nossa hora, peço desculpa aqui se avancei bastante. Não, está no horário mesmo. Falar de Maria, a gente se empolga. São Jesus e Maria, eu digo assim, é a dupla dinâmica. Né? A gente tem mais que seguir esses exemplos, buscar nessa mulher maravilhosa que somos nós, enquanto estamos vivenciando a experiência feminina, né? Porque em qualquer momento podemos estar num corpo masculino ou num corpo feminino, mas que busquemos sempre. A visão espírita nos mostra essa condição, que tanto ora podemos estar no corpo masculino ou no corpo feminino, experimentando justamente as qualidades que necessitamos para a nossa evolução. Quando formos espíritos puros, não teremos necessidade de sermos homens ou mulheres, seremos todos simplesmente espíritos puros, como é o Jesus que esteve entre nós. Muito obrigada a todos vocês. Que possamos refletir sempre nessa grandeza da obra de Maria, essa mãe maravilhosa, e que nesse momento ela possa iluminar a terra e os seus filhos amados que aqui estão, e somos todos nós ainda tão sofredores, principalmente nesse momento de tanta dificuldade que estamos vivenciando. Mas que tenhamos fé em nossos corações e a certeza que ela está sempre ao nosso lado para nos amparar. Muito obrigada. Olga, nós é quem agradecemos pelo trabalho que você realizou, palestra lindíssima, por isso que as pessoas estavam pedindo, né, para que novamente ela fosse repetida, porque lá no discípulo do mestre, eles parece que não conseguem fazer a gravação dos trabalhos. Não param, não. Aí o pessoal que não teve condições de assistir, ficou pedindo a Marinalva, né, para que Marinalva mandasse a gravação. Marinalva, não, mas a gente não grava. Marinalva, aquela palestra tão boa. Aí Marinalva disse, Cláudia, vê se tu consegue novamente yoga agora em maio ainda. Está, Marinalva, eu vou tentar. Mas aí, graças a Deus, deu tudo certo e o trabalho foi realizado e, com toda certeza, todos que estão aqui presentes nessa sala amaram o trabalho, porque, de fato, foi muito rico. Né? Nós precisamos de um espelho, né? De um exemplo tão grandioso para se inspirar, né? Para que a gente possa seguir. Afinal de contas, a tarefa da maternidade é uma tarefa muito difícil, né? Requer muita responsabilidade, requer muita renúncia, e nós somos muito cobrados, né? E quando a gente encontra um exemplo para seguir, aí a tarefa fica menos difícil, né? Porque nós estamos tendo ali aquele exemplo, muito embora exemplos nós acabamos tendo muito, né? Mas somos espíritos ainda tão imperfeitos e renitentes que não costumamos seguir nas coisas boas e positivas, né? Mas que fique aqui a lição, né? Que nós possamos, de fato, aprender e seguir fazendo sempre o melhor, dando sempre o melhor de nós. E é isso aí, como você falou, principalmente no momento que nós estamos vivenciando, um momento dificílimo, né? Esse momento de pandemia, tantos desencarnes, tantas pessoas doentes, e a emoção fica mil, porque a gente nunca sabe qual vai ser o desfecho da história, né? É verdade. Você nunca sabe qual vai ser o resultado. Então, fica todo mundo com o coração na mão
sempre acreditando que o pior vai acontecer, porque você vê tantos exemplos negativos, é tanta notícia ruim, que você acaba, assim, se contaminando com aquilo ali e entra naquela onda de pessimismo. Então, principalmente nos dias que nós estamos vivendo, nós precisamos de trabalhos, de palestras assim, né, como esses, porque são, de fato, inspiradores. Então, fica aqui a nossa gratidão, que você possa levar um abraço fraterno a todos que fazem a casa que você participa e que você se sinta verdadeiramente abraçada, né? De fato, todos nós. Não só você, como todos que estão aqui presentes nessa sala. Então, para finalizar, nós vamos pedir para que o nosso irmão Genilson faça a prece de encerramento. Vamos orar. Deus, nosso Pai de infinita bondade, amor e misericórdia, te agradecemos, mestre querido, irmão nosso, Jesus também, pela noite de hoje, com essa palestra maravilhosa, que nos trouxe informações lindas sobre Maria. E assim, mestre querido, e rogamos que nos abençoe, que nos ampare, que nos ilumine, que nos proteja, mestre querido. E também, mestre querido, te rogamos que nos conceda a sua consoladora e libertadora paz. Que assim seja e que Deus nos abençoe. Assim seja. Assim seja. Então, boa noite a todos. Foi bom estar com vocês. Olga, Foi bom estar com vocês, amo vocês. Parabéns, Boa parabéns, noite. Olga. Sua palestra foi Muito linda. obrigada. Muito bom, muito bom, muito bom. Todos, vocês vibraram e eu recebi. Muito obrigada Muito a bom. todos vocês. Muito. Volte mais vezes. Volte mais vezes. Beijo, beijo a todos. Amo vocês. Ela vai estar em junho, Cida. Vai estar no próximo mês, em junho, dia 17. Obrigada, obrigada. Vocês não imaginam como esse abraço que veio agora me fez um bem enorme. Me senti aqui. Pode ter certeza. Oh, tá bom, beijo. Não está fácil, não. Tá não, filha. Não tá Boa não. noite a todos. Boa noite. Jesus domingo. Até lá, pessoal. Tchau. Tchau.